Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a constância. É um dia chuvoso, que eu tenho refletido, e aí eu estava dando uma olhada que a constância é você se manter firme no seu propósito. A constância é você ser leal a você. A constância é você fazer uma intenção virar, se tornar um resultado. E aí olha como Deus é legal. Eu fui olhar o que significava constância, né, na Bíblia, e fala que é o seguinte: é você é, levantar-se rápido após uma falha. Gente, como que Deus é perfeito, né? E então é não desistir. Esses dias mesmo eu tenho falado aqui nos meus últimos vídeos que eu tenho sido um pouco inconstante. Eu tenho a minha rotina, porque a gente está no período de férias das crianças, então não estou cumprindo com a minha rotina. Mas eu tenho feito o máximo assim das minhas coisas assim para me cuidar, mas não justifica, né? Porque a rotina, ela é muito importante. E aí eu queria falar para vocês aqui 4 coisas que eu acho que me faz manter constante. A primeira delas é ter consciência de que quando eu vou fazer alguma coisa para mim, pode ser que seja difícil, demorado. E então eu tenho que ter essa consciência, principalmente quando surge um dia difícil. Ontem para mim foi um dia difícil. Então eu tenho que estar consciente disso, eu tenho que lembrar disso, para que num dia como esse, num dia difícil, eu não desistir, sabe? Aquilo não me abater de forma muito significativa, né? Eu conseguir, eu lembrar disso, que iam ter dias assim e que aquele dia é um desses dias, mas que vai passar e que vai vencer e faz parte, né? O outro é o foco. Nós vivemos num tempo que tem muita distração, então a gente tem que ter foco, né? Foco no resultado, mas foco, eu acho que em especial na rotina, sabe? Para você fazer o que tem que ser feito, porque é muito bom a gente fazer na rotina aquilo que é legal, que a gente gosta, que é prazeroso, mas a gente também tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então o foco é muito importante. E às vezes o foco de viver o presente, né? É aquilo que eu falei num vídeo, é o ser. Né? Ser é você estar no agora, é você estar completo, pleno naquilo que você está fazendo. Então lembrar que às vezes você está fazendo uma coisa que não é legal, que é chata para você, que você não gosta, mas que isso é importante para você chegar ao seu resultado e chegar ao seu resultado rápido. Porque o foco ajuda a gente a não se auto-sabotar, ajuda a gente a não procrastinar. Fazer o que tem que ser feito, viver rotina, é você não procrastinar, não se auto-sabotar. Fazer o que tem que ser feito, às vezes porque você não gosta, ou às vezes porque vai doer, uma conversa difícil, é o pedido de perdão, mas tem que ser feito. Então, o foco, ele é muito importante. A outra coisa é a rotina, né? Então, seguir direitinho ali, porque a rotina é um momento em que, para mim é muito importante, quando eu acordo com tranquilidade, com paz, eu respiro, eu penso, primeiro eu agradeço porque eu acordei, eu agradeço porque eu sou normal, eu agradeço por tudo que eu tenho,
Eu agradeço pelo que tem acontecido na minha vida, pelas mudanças. E eu foco, eu penso no que eu vou fazer naquele dia, que vai ser legal, que vai me ajudar a atingir o meu resultado mais rápido. Ou chegar no meu resultado. Quer dizer, para mim que mais rápido é muito importante, né? Mas eu estou trabalhando nisso. Então é pensar, sabe? O que eu vou fazer hoje, que de legal, e isso vai me estimular. E aí outras coisas da minha rotina, comer devagar, tomar água, ser grata ao que ao meu alimento, à minha água, à minha cama, o banho para tomar banho, água para tomar banho, a água para mim é muito importante. Olhar para minha comida e mesmo que eu esteja, por exemplo, fazendo uma dieta, ou tem alguma restrição, ou estou em algum propósito, eu olhar para um prato que é assim, arroz, feijão, angu, né, que é polenta, né, para alguns, e jiló, ou um quiabo, eu olhar e falar assim, nossa, que delícia. E realmente eu comer aquilo ali e ser gostoso. Gente, isso foi a primeira experiência que eu tive dos pensamentos positivos. Estava contando isso para minha irmã, que eu fiz um propósito de comer só legumes e vegetais, meio que vegano, só coisas de origem vegetal, mas e só o sal que era de origem mineral, o resto era tudo de origem vegetal. Todas as refeições, normal, mas só com esses alimentos. Eu fiz um propósito, não era para emagrecer, era um propósito da Bíblia. E aí era para me fortalecer espiritualmente. E eu fiz de 21 dias. Primeiro eu fiz 10, aí foi legal. E aí eu fiz mais 11 dias. Depois eu fiz 30 dias. E com 21 dias eu emagreci 3 quilos. E eu sempre fazia isso. Então eu comia muito assim, como eu moro no sítio, eu comia muito mandioca cozida, batata doce cozida, banana cozida, café sem açúcar. E nas refeições eu sempre comia arroz, feijão, né, para dar mais energia, porque para nós aqui também, sei lá, a gente tem que comer arroz com feijão, sabe? Parece que se a gente não come isso, a gente fica com fome. E aí sempre colocava aí um purê ou um angu e alguma verdura ou salada. Doce sem açúcar, eu comia um doce de banana sem açúcar, às vezes quando me dava vontade de comer doce, mas eu não gosto muito de doce, então para mim não foi muito difícil. E a chuva está aumentando. E na janta a mesma coisa. E suco integral de uva ou suco de manga, de frutas assim mais doces. Comia muita fruta à vontade. Suco de melancia. Então assim, deu muito certo. Zero açúcar. Às vezes algum picolé sem açúcar e sem leite também, zero leite. E aí, quando eu ia comer, principalmente a comida, porque eu gosto de carne, eu amo queijo, eu olhava para o prato, quando eu colocava na mesa, e eu falava assim, nossa, que delícia, que comida gostosa, agradecia. E eu comia com prazer. E eu aprendi também a comer devagar, porque eu sempre comi em pé, correndo, aprendi a comer devagar. Então, a rotina, o foco, a consciência, sabe, isso tem me ajudado muito, né? E a outra coisa, gente, é a confiança. Eu acho que isso também me ajuda a manter constante. A confiança no sentido do processo. Porque eu estou vivendo um processo, nós vamos viver um processo para sempre. Então, tudo que eu determino na minha vida, eu vou viver um processo para chegar naquele resultado. E isso é extremamente desafiador para mim. Então, viver o processo é ser feliz, sabe, em cada detalhe. É focar no meu sonho, mas viver cada etapa daquele sonho. E ter confiança e esperança de que eu vou chegar no meu resultado. E essa confiança, ela está muito assim relacionada a Deus.
eu falo confiança no sentido assim, uma coisa que eu sempre peço a Deus: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Porque é a fraqueza que faz a gente ser inconstante. Então, para Deus não me deixar me perder, né, na distração e tudo isso que eu falei, mas Ele não me deixar fraquejar, não me deixar pecar, né, porque o pecado nos afasta de Deus e ele vem da nossa fraqueza. Então, quando eu peço, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me dá força para eu vencer as minhas fraquezas. Então eu vejo que isso me ajuda muito na constância. Em especial quando eu atropelei e aconteceu alguma coisa e que eu vacilei nesse processo, né? Então, para eu voltar e continuar firme nos meus objetivos. E um versículo muito interessante que eu achei sobre constância, ele está em Salmos 16:8, que diz assim: Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não vacilarei. Olha que bacana, certo? Então, se você parou um dia, dois, uma semana, levanta e continua. Seja constante. Não desista do seu sonho, não desista do seu objetivo, não desista do seu resultado, não desista de você. Lembra do amor próprio. Lembra de se cuidar. Ninguém vai fazer isso. Não fique esperando do outro. Se você esperar do outro, você vai se frustrar. Cuide-se. Seja feliz. Vive em paz. Busque o contentamento. Mas não se perca. Volta, levante-se e continue. Falhar é humano. O único santo foi Jesus, que não cometeu nenhum erro. Inclusive fala na palavra, o único que foi constante foi Jesus, porque ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Ok? Um abraço e fique na paz.